Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Esta semana nós vamos continuar a nossa conversa da semana passada sobre gênero, governança e sustentabilidade. O assunto é tão fundamental e tem tanto a ver com a pauta do programa que a ONU estabeleceu como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Com a palavra, então, quem deve falar? Ana Fontes, empreendedora social, fundadora da RME, Rede Mulher Empreendedora, e do Instituto RME, eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes em 2019. Lígia Amoroso Galbiati, doutoranda no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais NEPAM, da Unicamp, em Políticas Públicas de Mudanças Climáticas e Gênero. Ana Carolina Querino, gerente de programas do Escritório da ONU Mulheres Brasil. Mulheres, sejam bem-vindas. Queria ouvi-las sobre o seguinte: numa sociedade que é mais tradicional, ou que se mostra mais tradicional em determinados períodos, aí eu vou lembrar daquele pêndulo de que ora a sociedade quer segurança, ora quer liberdade. Como é que vocês reorientariam a sociedade brasileira nesse momento para discutir esse tema? Eu começo com você, Ana Fontes, até para pegar na ordem aqui que está aparecendo para mim na tela. Como é que vocês poderiam reorientar a sociedade brasileira para discutir temas tão interessantes assim? Eu acho que nós vivemos um momento, Pablo, que é muito importante que você está colocando também, trazendo, que é um momento onde nós temos uma sociedade, não dá para dissociar a questão política também, né? As pessoas falam assim, não vamos falar de política, não tem como dissociar, a nossa existência é política, né? Tudo que a gente faz tem a ver com política, não no sentido de política como a gente falava antigamente. Eu acho que a gente está precisando criar pontes de discussão. Hoje a gente tem um problema muito sério de qualquer assunto que a gente queira trazer de inclusão, diversidade, direitos humanos, né, a gente já é imediatamente rechaçado, atacado, como sendo alguma coisa que está relacionada a ser de direita, esquerda, centro ou qualquer coisa, né? Eu acho que é muito importante a gente tentar, na medida do possível, trazer essa sociedade para um ambiente de diálogo. Não acho que é um caminho fácil, mas como otimista, uma pessoa que acredita nas mudanças e na transformação social, eu acho que é um caminho possível. A gente criou muros muito grandes, a gente está com uma sociedade extremamente dividida, nem vou entrar no mérito quem começou a divisão, quem fez a divisão, por que a gente chegou aqui até hoje, porque eu acho que a gente nem tem tempo para falar disso. Mas acho que é importante a gente entender que para trazer qualquer coisa hoje para a discussão, que sejam discussões mais profundas, mais relacionadas à transformação de verdade, se a gente quer um país que não importa o movimento que a gente esteja, se a gente quer um país que seja mais justo, mais inclusivo, que a gente não esteja no ranking, hoje a gente é o 7º país mais desigual do planeta. O Brasil é um dos países que tem a maior concentração de renda, ou seja, 3, 4% da sociedade detém 80% das riquezas. Como é que você traz o diálogo se a gente se a gente criou esse muro gigante, falando que aqui é a rua de baixo, fazendo uma brincadeira com a nossa infância, e aqui é a rua de cima. E cada uma das ruas acha que está certo, e a gente não consegue construir uma ponte de diálogo para a gente caminhar para mudar essa sociedade, para transformar essa sociedade numa sociedade mais justa e inclusiva. A gente está falando aqui das questões de gênero, mas como a própria Lígia colocou e a Ana colocou, nós temos inúmeras interseccionalidades. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, é uma coisa absurda, né? É o país com o maior número com as primeiras posições no ranking de feminicídio e uma série de outras questões. E para isso nós precisamos de forma justa, clara, transparente, tirando todas aquelas angústias que não é fácil fazer, para discutir de forma muito aberta o que a gente precisa fazer para caminhar para essa sociedade mais justa, mais inclusiva. Aí vocês vão dizer, mas puxa, Ana, vai ser difícil a gente conseguir fazer isso. Não acho que vai ser fácil, acho que é um caminho bastante duro para a gente trilhar, mas eu acho que se a gente não começar
a construir essas pontes, a chance da gente continuar se afastando para caminhos diferentes e não conectando todas as questões que a gente tem hoje, vão ficando cada vez mais difíceis. Nós temos problemas, né, desafios, vamos assim dizer, de proporções monumentais. Para resolver esses desafios de proporções monumentais, não dá para a gente falar assim, olha, o governo resolve, fulano resolve, ciclano resolve. Não tem como, a gente tem que trabalhar políticas públicas, sociedade civil organizada se juntando, tirando um pouco da vaidade, dessa questão do protagonismo para construir uma sociedade melhor. Todo mundo trabalhando em prol da gente construir uma sociedade melhor. Só que para isso, o que hoje está faltando é a construção do diálogo. A gente não está conseguindo fazer essa construção do diálogo. E eu acho que todos nós temos esse papel. A ONU tem esse papel, eu, como pessoa e como Rede Mulher Empreendedora, tenho esse papel, a Lígia, a academia, você, Pablo, sendo uma pessoa que é formadora de opinião, também tem esse papel. A gente precisa construir mais pontes. Parece simples, mas não é. É bem desafiador, mas eu acho que é super possível a gente começar a caminhar para construir uma sociedade melhor. A gente começar a trabalhar para construir mais diálogos que conectam e menos diálogos que separam a gente. A gente tem muitas coisas de pensamentos diferentes. Se a gente conversar aqui entre nós, a gente tem pontos em comuns, mas a gente tem pensamentos diferentes. Acho que o desafio é a gente achar os pontos em comum. Como é que a gente pode fazer para movimentar a nossa sociedade para os próximos passos? É triste a gente viver num país onde você vê hoje 20 milhões de pessoas acordando sem saber o que elas vão comer. Eu diariamente recebo dezenas, centenas de mensagens de mulheres na rede pedindo coisas básicas, né? Eu preciso de comida, eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel, eu preciso de dinheiro para pagar a luz. E não é fazendo caridade que a gente vai ajudar isso. A gente precisa, sim, nesse momento de desespero, doar cesta básica, doar comida, é necessário. Mas para fazer transformação de verdade, a gente precisa de política pública e de todo mundo olhando para isso. Eu não consigo dormir em paz sabendo que tem 20 milhões de pessoas que não têm o que comer. Ainda mais eu com o meu histórico. Eu nasci num sertão de Alagoas, de uma família muito pobre e que passou muita fome. Então é uma das situações mais tristes e mais, assim, deploráveis, né? Porque você tira a dignidade da pessoa. Então acho que a gente precisa se conectar mais, a gente precisa olhar mais no que a gente consegue trabalhar junto, né, como sociedade, para poder fazer essas transformações e não olhar os pontos que nos separam, mas olhar os pontos que nos conectam. Eu acho que esse é o nosso grande desafio como organizações como um todo. Eu tenho batido muito nessa questão, Pablo, de políticas públicas, porque o meu trabalho, o trabalho da rede, está impactando a vida de milhões de mulheres. Mas sozinha a gente não consegue fazer isso. A Ana também, com a ONU, não vai conseguir fazer sozinha. A Lígia não vai, você não vai conseguir fazer sozinho. Mas se a gente se unir com os pontos que nos conectam e olhando para essa questão, que é uma questão muito emergencial, da situação penosa que o nosso país está vivendo hoje, eu acho que a gente consegue achar esses pontos de conexão e tentar caminhar para ir encontrando cada vez mais pontos de conexão para fazer a transformação social. Ana Carolina, Desculpa, falei muito. não, foi muito bom te ouvir e está sendo muito bom ouvir todas vocês. Ana Carolina, pegando o gancho no que a Ana Fontes falou, e aí eu estava lembrando de uma história aqui nas minhas andanças pelo mundo, tive a sorte de fazer amigos e amigas, e uma dessas amigas se chama Ana, tem um projeto muito interessante de voluntariado, de empoderamento chamado Caripo. Agora eles estão fazendo um trabalho, inclusive, no Quênia, mesmo durante essa pandemia. E ela conhece muito bem a região de África e o Sudeste Asiático. E ela me diz uma vez o seguinte, ó, a gente pensa que a nossa sociedade brasileira está muito atrás em comparação com outras sociedades do mundo, mas nós não estamos tão atrás. O trabalho é difícil para andar, mas a gente não está tão ruim assim nesse ranking, digamos assim, de avanço enquanto sociedade. Eu quero te ouvir sobre isso também, quero saber o que você pensa disso e que você possa falar mais com relação do que a Ana Fonte também nos contou. Claro, bom, aí tudo vai depender de que Brasil a gente está falando, né? Porque normalmente a gente
esses rankings, eles são construídos a partir, mesmo os rankings que falam de os índices de igualdade de gênero, né, ou de desigualdade de gênero, que a gente tem aí do Fórum Econômico Mundial, do PNUD, esses índices, eles são construídos a partir de indicadores que, mesmo desagregados por sexo, eles escondem outras realidades, né? Então, dependendo, quando a gente pega os índices, assim, o Brasil está enfim, já está caindo nas posições, né? Tá indo cada vez mais próximo dos últimos do ranking, mas mesmo quando a gente olha para eles da construção, a gente vê que é o tema de participação política, a gente vê que é o tema de empoderamento econômico, mas ainda assim são médias. Se a gente olha para o Brasil que a Ana Fontes acabou de mencionar, né, assim, de destacar a partir da sua história pessoal, e mesmo dentro das cidades, a gente vai ver situações que são situações muito similares ao que a sua amiga encontra em nas áreas mais áridas de África, de Ásia, porque as pessoas estão passando fome. E essa fome, ela vem, as pessoas sequer têm noção de que elas podem acessar determinados serviços ou que que elas têm direito. Então, quando a gente entra nessa situação, que antes estava ali, né, muito mais nos rincões do Brasil, e agora a gente vê no nosso dia a dia, né, a gente vê a quantidade de pessoas morando nas ruas, que a gente vê a quantidade de pessoas, como a Ana falou, que não sabe o que vai comer, e a gente olha para quem são essas pessoas, a gente vê uma diversidade de Brasis, assim, que é incomensurável, né, assim, não sei dizer quantos Brasis a gente pode comparar. A gente pode, se a gente pega, de repente, determinados índices de violência, a gente mata mais jovens negros no Brasil do que países que estão em guerra, sabe? Assim, quando a gente pega a quantidade. Então, se a gente pega a situação de determinados tipos de violência, a gente pode se comparar com quadros que são muito graves. E isso em função da discriminação contra as mulheres, em função ao sexismo, e isso em função ao racismo, né, o racismo que desumaniza. Então, se você vê situações dessa menina específica, mas que a gente sabe que essa situação chegou à mídia, quantas outras não chegam, né? Essa chegou à mídia e ainda não gerou uma comoção. Mas por que isso acontece? Acontece porque simplesmente existe uma desumanização. Existe uma desumanização de determinados grupos de pessoas, né? Em função da sua etnia, como os indígenas, em função da sua raça, cor, quando é a população negra, né? Então, os índices de violência, de feminicídio das mulheres negras. Então, sempre questionando o porquê, né? Ou sempre buscando outro motivo, assim. Então, é disso que a gente fala quando a gente faz essa análise comparativa. Então, é claro que em vários sentidos, nós estamos muito melhores, mas nós poderíamos estar, de fato, muito melhor se a gente tivesse esse olhar para esse Brasil diverso, para o Brasil profundo, que está aqui, cada vez mais na esquina de casa, sabe? Não está lá. Então, acho que a gente precisa se repensar como sociedade. E nesse repensar como sociedade, que vem desse impacto da pandemia, né? Que a gente pode destacar, assim, o que está mais emergente? Por que nos últimos anos, assim, a coisa vem piorando, né? A gente, como a Lígia falou, mudança climática está aqui, a gente está sentindo na pele, literalmente, né? Os efeitos concretos. A pandemia chegou, e assim, escancarou coisas que a gente já vinha vivendo. E como que a gente muda, né? Como que a gente transforma essa situação? É preciso trazer quem estava de fora para construir a solução. A solução para reconstrução, para pensar um novo planeta, para pensar uma nova sustentabilidade, né, como é colocado na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, essa ideia de sustentabilidade
ampla, né, econômica, social e ambiental, ela só vai de fato se concretizar se a gente não deixar ninguém para trás, já está lá no princípio da agenda, sabe? A gente precisa de pensar em soluções novas. Quando a gente tem uma crise econômica, a primeira solução que se pensa é, ok, vamos trabalhar em infraestrutura, vamos fazer obra, vamos gerar emprego, vamos reconstruir a economia. E se a gente colocar os esforços para um outro tipo de infraestrutura, uma infraestrutura de cuidado, onde tem assim um componente de obras para construir creches, restaurantes e lavanderias populares, onde a gente possa empregar mais mulheres nessas ocupações, né? Infelizmente, ainda existe essa divisão sexual das áreas de conhecimento e das profissões, né? Mas isso pode gerar emprego para essas mulheres e gerar emprego para aquelas que não têm com quem deixar seus filhos em casa ou entes que precisam de cuidado de saúde, né, mais idosos, sozinhos, né? Então você cria essa infraestrutura de cuidado e cria um novo pilar de proteção social. E a gente pode, de fato, pensar numa ideia de desenvolvimento onde você inclua 50% da população, de fato, sabe? Sem gerar sobrecarga, sem perder talentos pelo caminho. Então, acho que é muito disso que a gente fala quando, enfim, se compara com outros lugares e quando a gente pensa numa recuperação, né, num período pós-pandêmico. O que é o mundo ideal nesse período pós-pandêmico, né? O que é essa visão de sustentabilidade da Agenda 2030? Lígia, eu preciso encerrar o programa. Você lembrou agora de um caso horroroso que aconteceu no Mato Grosso do Sul. A Ivani Lucena, nossa produtora, outra mulher incrível, me lembrou de outro caso horroroso que aconteceu no Rio Grande do Sul. O anterior foi no Mato Grosso do Sul, com a Daiane Griá Salles, que tinha 14 anos. Ela também foi morta. Mais um caso de feminicídio da etnia Caingangue, mais uma indígena brasileira. Eu vou encerrar o programa com você. Eu tenho mais 30 segundos. Então, para lembrar daquele verso do Gil, quem dera pudesse todo homem compreender ao mãe quem dera. Uma autora para entendermos os feminismos que precisamos entender nós homens. Por favor. Uma autora? Vou falar então Bell Hooks, que eu gosto muito dela. Queria falar uma coisa só. Uma pontuação sobre diálogos. Tem um autor brasileiro, Ailton Krenak, que fala sobre alianças de afetos. É um autor indígena e junto com uma autora latino-americana, Marisol de la Cadena, eles vão falar sobre confluências e divergências. Então, acho que é essa importância desses encontros, que muitas vezes vão ser divergentes, mas que eles confluem para o mesmo lugar, que é a busca por uma sociedade mais justa, mais equitativa. Então, deixo aí esses três autores. Então, Bell Hooks, uma feminista negra, Marisol de la Cadena, uma teórica latino-americana, e Ailton Krenak, uma referência aí brasileira, indígena, liderança. Acho que são boas indicações. Vamos agora abrir espaço para outros pontos de vista sobre o tema. Olá, muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante e urgente para as companhias e a sociedade brasileira. Sou Valéria Café, diretora de vocalização e influência do IBGC, uma organização sem fins lucrativos, um think tank da governança corporativa, referência nacional e internacional. O Instituto contribui para o desenvolvimento sustentável das organizações, por meio da geração e disseminação de conhecimento das melhores práticas de governança corporativa, influenciando e representando os mais diversos agentes, visando uma sociedade melhor. Temos dialogado bastante sobre a importância e a necessidade da diversidade e inclusão na liderança das empresas. É fato que o Brasil ainda tem muito a avançar para alcançar a equidade de gênero na sociedade e nas organizações empresariais. Melinda Gates, em seu livro Momento de Voar, Como o Empoderamento Feminino Muda o Mundo, explica que a jornada em defesa dos direitos do cidadão começa com o planejamento familiar e, portanto, da mulher, que é o principal pilar de sustentação da família. Para Melinda, a desigualdade no mundo só diminuirá à medida que meninas e mulheres se tornem empoderadas em todas as instâncias.
A autora esclarece que as famílias protegidas são as que têm alimentos, crianças que vão à escola, mulheres que trabalham e que têm a opção de quando e como querem ampliar sua família. Nesse ambiente, há menos desigualdades, mais inclusão e, consequentemente, um caminho para uma sociedade melhor. Alguns governos internacionais já adotaram medidas para reduzir desvantagens da mulher no mercado de trabalho, tais como reformas tributárias, sistemas de benefícios ou legislação sobre discriminação e inclusão. Ao mesmo tempo, as empresas reconhecem que existe uma falha de gênero na participação da força de trabalho, principalmente nas posições de liderança. A McKinsey tem realizado pesquisas desde 2015, comprovando que empresas que contam com lideranças diversas em gênero, etnia e raça, faixa etária, geografia e experiência profissional têm 25% mais chances de serem lucrativas do que as empresas não diversas. Em pesquisa realizada pelo Valor Invest e o IBGC, em março deste ano, junto às empresas listadas no mercado de capitais brasileiro, observou-se que apenas 12,28% das mulheres ocupam cargos em diretorias e apenas 1,7% das mulheres são presidentes de empresas. O mesmo acontece nos conselhos de administração. Na pesquisa Body Index 2021, desenvolvida pela Spencer Stuart, agora apresentada neste ano, mostram que mulheres ocupam atualmente apenas 14,3% do total das cadeiras dos conselhos de administração das empresas listadas no Brasil. 14,3%. Esse número ainda é muito baixo. Com o ritmo de crescimento da participação feminina nos conselhos observado nos últimos anos, podemos demorar décadas até atingirmos a equidade de gênero, o que mostra que esse cenário corporativo brasileiro ainda apresenta muitas barreiras para as mulheres. A sociedade pede por mudanças, pois as novas gerações não aceitam mais a diversidade e a falta de inclusão, tampouco os investidores das empresas, que já perceberam que a diversidade agrega um valor ao negócio. Essa transformação pede a colaboração do Estado, da sociedade civil, da comunidade empresarial, homens e mulheres, por meio de ações afirmativas, definição de metas visando a ampliação da diversidade nas empresas e, principalmente, da inclusão. Alguns países tomaram medidas mais fortes para aumentar a diversidade em conselhos, tais como reservas obrigatórias, as chamadas cotas. Em outras, foram definidas metas de adoção voluntária. Em ambos os casos, há uma evolução mais rápida da inclusão e da diversidade nas empresas. Nós, do IBGC, acreditamos que a promoção da diversidade e da inclusão deve começar nas lideranças, no conselho, nas diretorias, que devem ser compostas também por uma diversidade de conhecimentos, de experiências, de competências, de comportamentos, aspectos culturais, faixa etária, etnia, raça, além do gênero. Uma organização é diversa quando assegura a pluralidade das características em seu capital humano, é inclusiva quando cuida da qualidade dos relacionamentos entre as pessoas e outras pessoas de outras organizações. Organizações que estão na vanguarda dessa agenda têm índices melhores do que a média de mercado em relação a vários indicadores, como lucratividade, inovação e gestão de riscos. Nossa recomendação, presente na agenda positiva de governança, é que as empresas constituam programas de diversidade com recursos dedicados, pessoas dedicadas, colocando em prática um plano com ações afirmativas, visando ampliar essa diversidade e fomentar uma cultura inclusiva em todas as instâncias da organização. Por fim, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a formação de uma cultura de diversidade e inclusão, além de estratégica para a geração de valor de longo prazo,
é urgente para a transformação e evolução da sociedade brasileira. Muito obrigada. Mulheres, foi muito bom ouvi-las no Capital Natural. Quero agradecer muito a Ana Fontes, empreendedora social, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME, eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes. A Lígia Amoroso Galbiati, mestre em conservação da fauna pelo convênio UFSCar, Fundação Parque Zoológico de São Paulo, e doutoranda do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais NEPAM, no campo de políticas públicas de mudanças climáticas e gênero. E Ana Carolina Querino, gerente de programas no escritório da ONU Mulheres Brasil. Muito obrigado pela presença no Capital Natural e até uma próxima oportunidade, viu? E a você que nos acompanhou também, cuide-se, até a próxima semana.